A queda física e a queda espiritual. Como nós vimos no princípio da criação, o ser humano tem o seu corpo físico e também tem o seu espírito. Então a queda também aconteceu em dois níveis. A queda entre o anjo e Eva, o relacionamento sexual ilícito entre o anjo e Eva foi um relacionamento no nível espiritual. Esta foi a queda espiritual. E o relacionamento entre Eva e Adão foi físico, então essa foi a queda física. Então tiveram dois tipos de queda. Primeiramente nós vamos entender sobre a queda espiritual. Está escrito em Isaías 14:12, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E Apocalipse 13:9 fala, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Então, enquanto Isaías 14:12 diz que Lúcifer foi lançado na terra, Apocalipse 12:9 fala que a serpente foi lançada na terra. Então, essas duas passagens, elas estão se referindo ao mesmo ser. Então, a serpente foi o anjo Lúcifer, que depois caiu e se tornou Satanás. Então, nós vamos entender agora qual foi o processo e a motivação da queda espiritual. Como nós já vimos, Deus criou primeiro o mundo angélico e ele colocou Lúcifer na posição de dominador desse mundo angélico. Lúcifer tinha a posição de monopolizar, era o mediador e o canal de bênção no mundo dos anjos, e ele recebia amor de Deus. Depois que Deus criou seus filhos, Adão e Eva, Deus começou a relacionar com eles como filhos, dando amor de pai para filho, e Lúcifer sentiu o amor diminuído. Pela primeira vez, Lúcifer viu um ser que não estava abaixo do seu domínio, então ele sentiu o amor diminuído e ele quis tentar Adão e Eva para fazer com que eles também ficassem abaixo do seu domínio. Lúcifer queria manter a mesma posição em relação aos seres humanos que ele tinha no mundo angélico. Esta foi a motivação da queda espiritual. Então Lúcifer, ele se atreveu a seduzir Eva. Eva mostrou-se suscetível e Lúcifer foi fortemente estimulado, porque como Eva recebia amor de Deus, Eva se mostrava muito bela aos olhos de Lúcifer. Então Lúcifer desejou excessivamente e Eva também desejou abrir os seus olhos. Eles fizeram um relacionamento recíproco e tiveram uma relação sexual ilícita através da ação de dar e receber. Essa foi a queda espiritual. Depois da queda espiritual, depois de Eva ter relacionado com Lúcifer, dois sentimentos encheram seu coração. Foi o sentimento de medo, porque ela percebeu o tamanho do pecado que ela tinha cometido, desviando do plano de Deus. Ela percebeu que, pelo princípio, Adão seria o seu esposo e não Lúcifer. Então, Eva, com esse tipo de coração, ela procurou Adão. Então, aconteceu a queda física. Eva, ela seduziu Adão porque ela queria livrar-se do medo que ela estava sentindo depois da queda espiritual. Essa foi a motivação da queda física. Eva queria livrar-se daquele medo, daquele peso de consciência que ela sentia por causa da queda, por causa do pecado com Lúcifer. Então, Eva, desde a posição de arcanjo, ela tentou Adão da mesma maneira como o arcanjo a havia tentado. Adão também saiu da sua posição original da criação e eles fizeram um relacionamento sexual ilícito fisicamente. Isto foi a queda física. Se Adão não tivesse caído, restaurar somente Eva teria sido mais fácil, mas até Adão caiu e multiplicaram a sociedade humana decaída que nós vemos até hoje. Deus preparou tudo para Adão e Eva por bilhões e bilhões de anos, com o coração de pai, de amor para com seus filhos. Então Deus não estava indiferente quando estava acontecendo a queda. Então Deus teve uma tristeza de pais que perderam seus filhos. O anjo foi um anjo de insurreição, um anjo de revolta. Adão e Eva feriram o coração de Deus. Deus teve um sentimento de querer apagar o anjo, apagar Adão e Eva e apagar a si mesmo do universo depois da queda.